Professor Tiago, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Farol Brasil, no Noite Brasil / Cultura Brasileira. Vou até trocar aqui, gente, que a gente está nessa segunda parte. É a parte que a gente majoritariamente trata das questões de cultura, e tratar de cultura também tratar de educação e outros assuntos correlatos aí à cultura. Então, mais uma vez, obrigada, Tiago, por atender meu convite e estar aqui conosco. Imagina, Thalita, muito boa noite para você, para a nossa audiência, né, para todos e todas que estão, enfim, preocupados, né, com todas essas questões políticas, sociais, econômicas, educacionais que a gente tem vivenciado nos últimos dias, nas últimas semanas aqui no nosso país e fora também. É isso, gente. O professor Tiago, ele é da área de sociologia. E aí, professor, eu queria muito saber, ele é titular de sociologia do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Succo, eu não sei falar isso, professor. Succo da Fonseca, Cefet aqui do Rio. Professor permanente também do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Mestrado Profissional em Sociologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, Tiago, a primeira questão aqui que eu queria fazer para você tem a ver com esse assunto que está em pauta aí, está todo mundo falando dele, não tem como a gente não tratar dele. A gente estava falando aqui com o professor Euclides dessa questão, né? Essa guerra agora que Israel abre mais uma frente de guerra junto ao Irã. E aí a minha dúvida, professor, você inclusive, né, que é da área de sociologia, é saber como é que você, estando na sala de aula, faz essa abordagem, né? Como é que você apresenta, porque em razão justamente da grande repercussão, isso povoa aí os assuntos, os comentários, né? Os adolescentes, essas pessoas que estão no processo aí de formação, também estão nesse processo de elaborar isso, né, de refletir a respeito. E como é que funciona para um professor, e especificamente falando de sociologia, né, que evidentemente vai tratar desse assunto, vai entrar no mérito da geopolítica. Como é que é isso? Como é que é essa abordagem, essa questão com esses adolescentes, né, esses jovens, esses alunos em sala de aula? Thalita, bem pertinente e importante, eu acho, essa tua pergunta, e caiu como uma luva até, porque, por acaso, hoje eu estava tratando com meus alunos do ensino médio, né? Como você falou, eu tenho uma atuação no ensino médio, na graduação e na pós-graduação, né? Então, pego esses diferentes níveis de ensino. E hoje eu estava dando aula para o ensino médio e eu estava falando sobre a indústria cultural, né, sobre esse conceito criado lá pelo Adorno e pelo Horkheimer na década de 30, né, de 1930, que ajudou a gente a entender um pouco tanto a questão, né, a ascensão, a manutenção do poder por parte dos nazifascistas, né, na Alemanha, na Itália, né, na Europa, de uma maneira geral, e, posteriormente, essa indústria produzida, promovida por Hollywood, né, pelos Estados Unidos da América, quando surgiu uma questão feita por uma aluna minha sobre justamente a questão da guerra. E aí foi muito feliz, ou seja, essa questão, né? Ou seja, e aí ela me proporcionou, né, essa questão vinda dessa aluna me proporcionou assim a falar, a trazer um pouco essa questão da guerra, porque ela justamente essa aluna minha, ela traz essa questão, né, e trouxe esse debate que nós tivemos dentro de um contexto justamente de toda a manipulação midiática que a grande imprensa, né, que a imprensa hegemônica fez durante o período da Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria, né? E é interessante, Thalita, porque assim, os meus estudantes, os meus alunos do ensino médio, eles são alunos que são oriundos ingressam no Cefet por meio de concurso público, né? Mas, para além disso, eles trazem uma série de elementos, enfim, culturais deles, né? A gente tem uma parcela
que oriundo, né, de igrejas cristãs, igrejas evangélicas, igrejas católicas, e que, de fato, afirmam e afirmaram, né, não saber o que estava acontecendo, né? Ou então, e alguns, inclusive, questionando essa adesão quase que automática ao Estado, não ao Estado, mas ao governo de Israel. Eu acho que seria melhor a pontuação, né? Essa adesão automática que muitas igrejas, né, muitos líderes religiosos e que a imprensa faz, né? E eles entendem, o que é mais interessante é que eles entendem muito bem, Thalita, o que está acontecendo, ou seja, que a gente não pode acreditar cegamente no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente está presenciando de parte da grande imprensa, o que é lamentável a gente falar isso, né? Mas, ou seja, os próprios jovens, e aí muitos deles, né, criticando as posturas dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, que acabam, esses sim, segundo o que eles me relatam, me contam, acabam que esses sim se deixam influenciar de uma maneira bastante acrítica pelos meios de comunicação de massa e por essas pessoas, né, por esses indivíduos que têm sobre eles algum tipo de relação hierárquica, né, como um líder religioso, por exemplo, né, a ponto, por exemplo, de uma outra aluna, né, não foi essa mesmo, falando que os pais dela, ela falou, inclusive, que teve uma conversa com eles em casa, porque os pais dela estavam orando pelo sucesso da empreitada militar de Israel, tanto na faixa de Gaza quanto agora no Irã. Né? Então, assim, só para a gente ter ideia do que nesse momento, de como uma parte da sociedade brasileira está encarando esse conflito produzido pelo governo israelense. E eu acho que você traz um elemento interessante, porque a gente tem, até partindo de um pensamento muito de senso comum, né? E para quem não está dentro de sala de aula, não acompanha essa realidade, tem uma ideia de que o adolescente, em geral, é uma grande massa crítica e que recebe as informações de uma mídia hegemônica, ou então da influência de pais e de religião, sem estabelecer um contraponto, né? Sem fazer ali um questionamento mesmo, e a partir disso, claro, dentro né, das limitações de idade, acessos, etc., construir a sua própria opinião sobre essa questão toda. Então, acho que é importante pensar que a gente tem dentro, e aí acho que entra realmente o papel do professor, né, do educador ali, fazendo justamente essa mediação, né? E então essa influência, digamos, sionista, que a gente vê na imprensa e que né, está muito presente na disputa das narrativas e que acaba, como você disse, né, tomando grande parte da população, sobretudo, acho que tem um elemento geracional, talvez também, acho que dá para pensar nessa linha, dentro do que você está falando, que toma como verdade aquilo que está sendo visto e coloca Israel como uma grande vítima de tudo, mas a gente tem, então, por um lado, esses alunos, essas alunas que conseguem trazer para elas um elemento crítico, pelo menos da dúvida, né, de se colocar, se dar o direito da dúvida, né, de colocar isso, inclusive, como uma discussão em sala de aula, né, professor? Sim, não, sem sombra de dúvidas. Inclusive, Thalita, com algumas tiradas, com alguns insights que eu confesso que eu não tinha tido ainda, né? Como, por exemplo, um estudante nessa conversa que a gente estava tendo, né? Nessa explicação que a gente estava, enfim, tendo ali com os alunos, um deles trouxe uma analogia comparando as ações do governo israelense na faixa de Gaza às ações da polícia militar no Rio de Janeiro nas favelas, assim, mostrando a semelhança, a similitude dessa política de extermínio que a gente
tem, né, de parte das forças de segurança. Obviamente, a gente está falando de um lado, né, de um país, das forças de segurança militares, de um país equipado, financiado pelos Estados Unidos da América e pelas grandes potências internacionais, e de outro, pessoas que estão ali lutando com paus, pedras e, enfim, e aquilo que elas têm, né? E do outro, a gente tem aí a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas, enfim, são situações que, ao mesmo tempo, né, têm suas diferenças, mas têm as suas similitudes. Então, essa geração, né, esses estudantes, eles acabam percebendo isso. Mas o que também é interessante são as questões e os questionamentos, e aí eu tive que lembrar para eles, eu acho que é uma situação que cabe, Thalita, a gente falar, e até se me desculpa se eu por acaso fugir um pouquinho do tema, mas assim, é a questão política hoje do Estado de Israel, e eu estava explicando para eles, não do Estado, desculpem, do governo israelense, porque hoje, dia 17, hoje não, desculpa, amanhã, o dia 17, o governo Macron, o governo francês, havia dado como o dia onde ele reconheceria a Palestina como Estado nacional. Então, assim, a gente tem esse elemento. O outro elemento é que o governo do Benjamin Netanyahu, né, o Bibi, como eles se referem, perdeu o apoio parlamentar. Ou seja, o governo cairia essa semana. O governo ia cair essa semana, ele não ia durar. Ou seja, Israel é um governo parlamentarista. Perdeu o apoio dos deputados, o governo cairia, e todas as pesquisas em Israel mostram que o que a gente chama, o que se denomina de esquerda lá, teria condições de ganhar, de tomar o poder da extrema-direita israelense. E aí esse bombardeio, né, essa agressão, essa invasão ao Irã se dá nesse contexto. E eu expliquei para eles isso. E isso eles entendem perfeitamente, né? Ou seja, que não é uma agressão gratuita, né? Não foi algo que aconteceu, né? Estava lá o primeiro-ministro israelense dormindo, acordou, olhou para o relógio, hoje eu vou tacar uma bomba no Irã. Não, ou seja, existe todo um contexto político que possibilita isso. E, mais uma vez, ele só fez o que fez porque ele tem um anteparo, né, porque ele tem um governo Trump que está disposto a ficar ao lado dele, a sustentar ele diante de mais uma atrocidade que vem cometendo, e que ele vem cometendo pura e simplesmente para não ser preso, né? Porque ele também é um governante, como vários outros da extrema-direita, que é acusado de corrupção, né? Tem processo de corrupção. Se o Netanyahu cair, se o governo Netanyahu cai, amanhã, no dia seguinte, ele tá preso, né? Seja por crimes de guerra, como é acusado pelo Tribunal Internacional de Haia, seja por corrupção política em Israel. Então, assim, isso eles entendem perfeitamente, né? Os estudantes, na grande maioria, pelo menos os que se manifestaram, entenderam perfeitamente, entendem, né? E eu procurei esclarecer hoje, né, falando, iniciando a discussão, iniciando o debate sobre indústria cultural, né? E aí eu vou falar depois, trago a questão da hegemonia para o Gramsci. Eles entendem perfeitamente o que está acontecendo, o que está se passando e o que os meios de comunicação defendem quando tomam lado, quando tomam partido dentro de um conflito ou dentro de qualquer que seja o posicionamento desse meio de comunicação. Muito bom. Inclusive, só aproveitar esse ponto que você trouxe do governo Netanyahu e a questão, né, dessas acusações de corrupção, Vilmar Santos aqui, só colocar em destaque esse comentário que diz ele: prefeitos brasileiros foram comprar armas israelenses para suas guardas municipais a preços superfaturados para não perder o costume. Tudo boa gente. Eu acho, inclusive, só pegando um gancho e deixando aqui registrado, que é importante realmente que se faça a devida fiscalização, né? O que realmente esses prefeitos, vice-prefeitos, secretários, o que quer que seja, foram fazer em Israel, e quais as tratativas de negócios, de fato, que eles foram fazer com Israel, né? Até do ponto de vista mesmo dos recursos brasileiros
em que pese se há, de fato, se haveria, pelo menos, né, uma negociação de compra de produtos tecnológicos, de inovação, de armas, etc. Então, só para ficar o registro aqui, que eu acho que é válido para a justiça brasileira, Ministério Público, né, e os devidos órgãos aí que olhem para isso com um pouco mais de minuciosidade mesmo, para entender o que foram fazer esses prefeitos, vice-prefeitos todos aí, até a primeira-dama que foi para Israel. Então, qual era de fato o objetivo, além de passear com o dinheiro do Estado de Israel, o que foram fazer de fato, para além disso, né? Para além de visitar a feira, etc. Então, fica o registro aqui a partir desse comentário do Vilmar. Ô, Bom, Thalita, só para botar um pontinho aí, eu claro. li hoje em algum lugar que foram 57 políticos brasileiros que estavam em Israel, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários, assessores, enfim, 57 estão em Israel. E você falou, né? É importante saber, né? Quanto foi gasto nisso, o que eles estavam fazendo lá. E mais, quanto o Estado brasileiro, quando eu digo Estado brasileiro, os municípios dos quais eles saíram, né, vão gastar para poder repatriar esse pessoal, né? Porque eles saíram, via as notícias hoje, que um primeiro grupo, havia saído de Israel. Quanto é que custou essa saída? Imagino que essa saída não tenha sido barata, tenha precisado de segurança e tudo mais. Ou seja, quanto custou? Isso vai sair dos cofres públicos, né? Nós não vamos falar nada, né, em relação a isso, então acho que é importante, sim, essa tua cobrança. Totalmente. Esse grupo foi para a Jordânia e já tem um posicionamento, inclusive, do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores. Eu vou trazer mais detalhes aqui daqui a pouco, mas tratando justamente dessa questão, né, que há, de fato, então, o Estado brasileiro, uma intermediação do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, para poder trazer esse grupo de volta. Então, veja a dor de cabeça, né, ter que fazer uma intermediação, o governo brasileiro, para tentar tirar essas pessoas de lá, porque foram se enfiar lá em Israel, acabaram sendo atravessados por esse conflito todo, mas estavam fazendo o que em Israel? Feira para quê? Comprar para quê? Sabe, a pergunta que eu faço, Tiago, porque são políticos né, da ordem aqui da esfera municipal e que muitas vezes não tratam do básico, que é tratar da saúde, do saneamento básico, da educação municipal, né, de questões ali que não entregam o mínimo e vão lá para Israel comprar material bélico, ver feira de inovação e tecnologia com Israel implementando um genocídio em Gaza. Então, acho que é importante sim a gente olhar para isso e poder fazer esses questionamentos todos para essa gente. O que essa gente foi fazer em Israel, sabe? Nesse momento. Considerando qual é a situação das cidades, dos municípios os quais eles representam, que são prefeitos, vice-prefeitos e secretários. Quer dizer, então, assim, tem um lugar de um deslumbre com Israel, né? Uma ideia de que Israel é o paraíso no Oriente Médio, que é essa grande democracia liberal, né, que se diz e etc., quando a gente sabe que não é verdade, em vários aspectos, e aquilo que Israel faz em toda a sua região, porque a gente está falando do Irã agora, mas a gente sabe que o que Israel faz com a Palestina, mas que Israel também está atacando, está cercando a Cisjordânia, Israel atacou o Líbano, Israel está Síria, cercando a toda a região, Síria. exatamente, a Síria também. Então é importante a gente saber, assim, sabe, e tentar desnudar essa ideia que povoa essa cabeça, essas pessoas e a mentalidade dessas pessoas de que Israel é esse grande paraíso, essa grande democracia no Oriente Médio. Isso é mentira, sabe? E nesse momento serem pagos e saírem, assim, durante as suas gestões, inclusive, para passar dias em Israel, para ver feira de tecnologia e inovação, para comprar, sei lá o quê, armamento, produto de segurança, etc., para municiar suas guardas municipais, Tiago, sinceramente, sabe, eu acho que tem que olhar para isso sim. Chegando no Brasil, essa gente vai chegar no Brasil e falar, tá, então agora vocês vão prestar conta aqui. Foram fazer o quê em Israel? É importante a gente saber. São, assim, são prefeitos, vice-prefeitos de vários estados do país. Uma trupe, uma Inclusive, galera.
Não, e de uma diversidade muito grande de municípios, né, Thalita? A gente está falando, por exemplo, do prefeito de Belo Horizonte, do prefeito de João Pessoa, ou seja, duas capitais, uma do Sudeste, outra do Nordeste, cidades médias, cidades pequenas, ou seja, vários prefeitos ali, municípios com características completamente diferentes, e como você bem trouxe, né? Ou seja, alguns desses municípios que não pagam sequer, a gente está falando da educação, né? Sou professor, muitos desses municípios que não pagam sequer o piso nacional docente para os seus professores. Mas o prefeito se acha no direito, né, de viajar ele com secretários, assessores, primeira-dama, enfim, leva um monte de gente para passear em Israel, para fazer uma feira de tecnologia, como se não ocorresse essas feiras de tecnologia aqui, né, Thalita? Como se... E o detalhe, né, ou seja, esses prefeitos são especialistas naquilo que eles foram comprar, porque, assim, uma coisa é você encaminhar, assim, independente, inclusive, do que eles foram fazer lá, foram para uma feira de armamento, ou seja, primeiro, né, o que o município tem a ver com armamento? Então, isso é uma atribuição do Estado, isso não é atribuição dos Estados brasileiros, né? Não é engraçado que esses mesmos prefeitos, pela linha política e ideológica que eles têm, eles são contra o projeto do governo federal que está em tramitação na Câmara, né, para poder criar um sistema nacional de segurança pública integrado, de fato. Mas, para além disso, ou seja, esses prefeitos são especialistas no tema, porque você manda para esses locais, você manda para esses espaços, até para poder valer o dinheiro público, alguém que seja especialista, alguém que seja entendido, ou seja, que vá lá, que entenda e que possa trazer de volta os melhores resultados possíveis. E não alguém que, enfim, não entende de nada, que vai para lá para passear e para ouvir historinha e comprar ali no mercado, no grande mercado que se estabelece ali, né? Do tipo de negociação que a gente pode imaginar que se estabeleça num espaço desses. Perfeito. Esse é um outro ponto, assim, né? Com todo respeito, mas assim, a vice-prefeita de... Acho que de... vice-prefeita não, a primeira-dama. Foi a primeira-dama do Distrito Federal, gente, que estava lá. O que ela sabe, Tiago, de segurança pública, de inovação? Ou ela tem uma formação nessa área? Porque se ela tem, eu desconheço. Aí realmente não. Eu quero aqui só deixar claro: essas pessoas elas têm uma formação técnica especializada para avaliar qual é o melhor equipamento, qual é a melhor avaliação para se fazer para uma possível futura compra de produtos e materiais de inovação. Qual é o grau de especialidade que essas pessoas têm? Com que propriedade essas pessoas vão para esse tipo de feira? Porque é uma feira especializada, né? Precisa ter um mínimo de critério, de repertório para poder saber. Então, assim, sinceramente, é muito escárnio com as pessoas, com os eleitores dessa cidade, com a população, com os recursos públicos. Essa gente está lá, em Israel, sabe? Lembre que primeiro foram representantes do judiciário. Muitos dos governadores também foram para Israel. Lembrem disso. Então tem um fetiche por Israel. Há um fetiche, há uma ideia desses representantes da extrema-direita brasileira, dessa política da extrema-direita brasileira, de achar que Israel é esse grande representante, sabe, da segurança, o domo de ferro, essa democracia liberal, que é um grande paraíso. É bom que o Ira está mostrando agora o domo de ferro, a vulnerabilidade, de fato, de Israel, entende? Então, assim, eu acho que assim, só para realmente a gente partir aqui para os outros assuntos, né, em relação à educação, mas fica aqui o questionamento para a gente pensar, viu, Tiago? Um bom ponto que você trouxe. O nível de propriedade, de especialidade, de técnica que tem essas pessoas para ir para uma feira dessa categoria. Né? Vale muito, é muito importante esse questionamento. Um detalhe, tá? Enquanto eu estava falando aqui, eu fiz uma pesquisa bem rápida, Thalita, aqui, que você falou da vice-prefeita, é a vice-prefeita de Divinópolis, em Minas Gerais, é um município médio, grande, de Minas. Por acaso, ela é vice-prefeita do irmão do senador Cleitinho, né? Um que adora falar da Janja, adora falar das viagens do Lula. Ele poderia se explicar sobre a ida. E aí eu estava buscando aqui a formação
profissional dela, que é o que interessa para a gente nessa crítica. É interessante porque no site dela, no site da prefeitura, não tem a profissão. Diz que ela é empresária e que ela tem ensino superior, mas aí essas pessoas não botam o que é, né? Então, mais uma vez, o que uma empresária estava fazendo lá? Ou seja, o que ela conhece sobre, seja armamento, seja tecnologia, para poder estar lá em Israel participando de um evento como esse, né? Então, assim, acho que é algo para a gente poder pensar, né? Em especial, acho que mereceria uma explicação, visto que a gente está falando do município que é governado pelo irmão gêmeo do senador Cleitinho, que adora falar das viagens do Lula. Então, quero saber quantos bilhões de investimento de Israel a vice-prefeita de Divinópolis trouxe para Divinópolis nessa ida dela lá, né? Muito bom, é isso. Mas além dela, teve a primeira-dama do Distrito Federal. Eu fui confirmar agora. Primeira-dama, Tiago, do Distrito. O que essa mulher, com todo respeito mesmo aqui, tô perguntando, ela é especialista da área? Ou ela foi lá com o chapéuzinho? A gente mostrou o vídeo aqui, né? Que ela estava passeando lá, ouvindo uma pessoa falar, e aí ouviu as sirenes, né? Para poderem correr, aí todos eles correram para um bunker. Então, assim, é isso, a vice-prefeita do Distrito Federal. Sabe, é uma coisa assim, é isso, uma relação de fetiche mesmo. Para dizer que estava em Israel, para poder postar em rede social, não tem o menor sentido, sabe? Assim, e você bem falou, é uma hipocrisia o tipo de cobrança que se faz, a despeito de toda a crítica que a gente coloca aqui em relação ao governo federal, a gente já vai falar sobre isso, inclusive, aqui, mas essas pessoas são hipócritas, porque elas falam para o outro exatamente aquilo que elas fazem. Que é como você disse do senador Cleitinho, né? Mas olha só, deixa eu pegar o gancho, então, para a gente entrar numa questão, Tiago, que você me enviou aqui, eu queria muito te ouvir. Se eu não me engano, a gente até conversou na última vez que você esteve aqui, ou a gente noticiou aqui, eu não me lembro, mas a respeito, então, de que provas seriam corrigidas por inteligência artificial, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo. Então, a gente trouxe essa informação aqui, colocou isso para discussão também. E agora, você, inclusive, Tiago, que me passou essa informação de que o governo federal, né, segundo o Ministério da Educação, está apresentando aí, então, uma proposta de que o Enem possa vir a ser corrigido através de inteligência artificial. E aí, assim, por um lado, você pode até pensar num ponto de vista positivo, no sentido de que a inteligência artificial, acho que ela tem por objetivo otimizar o trabalho do professor, né? Os professores, pensando no Enem aqui, toda aquela junta de professores, aqueles educadores todos que se debruçam para corrigir as provas, enfim, eles acabam tendo o seu trabalho otimizado, então, com a ajuda desse recurso da inteligência artificial. É isso mesmo, Tiago? Na sua avaliação, é positivo, não é positivo? E assim, o ministro Camilo Santana, ele inclusive diz, né, que é importante promover o letramento digital, que é importante que professores e alunos se preparem para novas tecnologias, que é importante ter um modelo de cidadania digital e aí que as pessoas tenham acesso a essas novas ferramentas. E aí, diante dessas afirmações do ministro, eu te pergunto, aonde que entra o papel do professor e do educador nesse sentido? E se de fato a gente tem esse cenário, digamos, ideal dentro das escolas, para a gente falar então nesses termos, né? Então, porque tem isso também, tem aquilo que você pensa que é ideal e tem a realidade das escolas públicas deste país. Né? Então, queria te ouvir, aonde que entra o papel do educador nesse ponto em relação ao Enem, né, que é o que o ministro Camilo Santana coloca, e também estendendo um pouco aí para essa questão do que ele fala, de letramento digital, cidadania digital, colocando para a realidade da educação pública, para as escolas que a gente tem no Brasil hoje. Bom, Thalita, em primeiro lugar, é só assim, eu começo lamentando mais esse posicionamento do ministro Camilo Santana, né? Assim, eu falo isso com
com peso muito grande, né? Até porque a gente sabe que o setor educacional, o campo educacional, foi um dos campos, né, mais atacados durante o governo Bolsonaro. O campo educacional é um dos campos mais atacados pela extrema-direita internacional, né? E aí eu lembro, por exemplo, o que o governo Trump está fazendo com a educação, com as universidades norte-americanas, né? Então, ou seja, essa destruição do campo educacional é um projeto, né, da extrema-direita, e eu posso dizer que aqui no Brasil me parece que é um projeto também do dito campo progressista, porque o que o Camilo Santana tem feito na educação brasileira é tudo aquilo que a gente combateu durante os anos 90 no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí o que a gente não aceitou nos anos 90, porque era do governo Fernando Henrique Cardoso, né, eram projetos do PSDB, do Paulo Renato Souza, né, que inclusive já faleceu, me parece que algumas pessoas vêm aceitando quase que de maneira inebriada, porque é o governo Lula, a gente não pode falar nada, porque é aquele discurso, né, que se reclamar, a extrema-direita volta, e com isso a gente está vendo o Ministério da Educação tomar uma série de atitudes, uma série de políticas públicas, fazendo uma série de concessões que, se fossem outros governos, a gente estaria vendo muitas denúncias, né? Essa questão do uso de inteligência artificial na educação, não deixem se enganar. É apenas, ou seja, usar isso para o Enem é apenas a abertura da porteira. Ou seja, teve eu lembrei agora, né? Teve apenas aquela lógica de abrir a porteira para a boiada passar. E outra coisa, Thalita, a correção da redação. Se o Camilo Santana não sabe disso, ele tem assessores muito bem pagos, e além de bem pagos, ele tem assessores muito bem formados, que já devem ter alertado isso para ele. Ou seja, a educação, porque ele não é da área da educação, né? Mas a educação não é um cálculo matemático que você faz ali. Corrigir uma redação não é igual você corrigir um cartão de respostas que o aluno marca ali A, B, C, D ou E, e você pode colocar esse cartão num leitor que ele vai fazer essa leitura da forma automatizada, né? Quando você está lendo uma prova, quando você está lendo uma redação, quando você está lendo os argumentos de uma pessoa, existem ali uma série de fatores que não são fatores exatos. Ou seja, que a inteligência artificial não dá conta, e nem vai dar, e nem é bom que dê. A mesma coisa quando você usa esse tipo de inteligência artificial, esse tipo de tecnologia dentro da sala de aula. Ou seja, isso já é utilizado, né? Você falou de São Paulo, mas isso já é utilizado no Paraná, já está sendo implementado também em Minas Gerais, em outros estados da federação. Ou seja, quando você usa essas tecnologias, e mais uma vez, não sou eu que estou dizendo contra essas tecnologias. Se vocês não quiserem acreditar em mim, existem uma série de pesquisas feitas sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Se vocês não quiserem acreditar nas pesquisas, a Unesco diz isso, né? A Unesco tem um documento no qual ela condena o uso excessivo de tecnologias, de aparelhos tecnológicos em sala de aula. A educação, Thalita, o professor ele tem que olhar para o aluno, olhar para o estudante, ele sabe ali, naquele olhar, que o estudante não está percebendo. Acho que tem um toque de humanidade muito grande nisso. Não é simplesmente você jogar a inteligência artificial, botar a inteligência artificial, né, você adestra ela para ela corrigir uma prova, uma questão. Existem nuances naquela questão, que existe percepção do que o estudante quer dizer quando ele descreve alguma coisa, que uma inteligência artificial jamais vai ser capaz de captar, jamais vai ser capaz de entender. Mais uma vez, uma redação, a escrita, a compreensão de um texto não é
algo exato, né? Não é igual 1 mais 1 é igual a 2, não é isso que a gente está falando. Então, precisa sim ter um olhar humanizado, um olhar humano. E o que me parece que o Camilo Santana quer fazer é pura e simplesmente dizer daqui a pouco que está entregando os resultados do Enem mais rápido, com o uso da inteligência artificial, que obviamente vai ser mais rápida do que a correção feita manualmente, né, pelos professores e pelas professoras, como vem sendo hoje, e, associado a isso, vai dizer que está economizando dinheiro público na correção do Enem, porque aí, ao invés de pagar os corretores, né, ele vai pagar uma empresa privada que vai fornecer esse serviço de correção automatizada por meio de inteligência artificial. E isso a gente tem que ficar de olho, porque a mesma empresa, né, as mesmas empresas que prestam serviço para São Paulo, que prestam serviço para o Paraná, é que estão fazendo lobby no Ministério da Educação para que esse modelo seja implementado e daqui a pouco utilizado não só no Enem, mas utilizado também nas salas de aula do ensino médio. Tiago, o que me faz pensar, dentro disso que você está colocando aqui, que a gente tem uma gestão no Ministério da Educação que coloca em prioridade a entrega, que coloca em prioridade apresentar números, apresentar uma espécie de, sei lá, rapidez, né, uma gestão que está pensando estritamente no que vai ser apresentado numa boa apresentação e entregar uma espécie de resultado bonito para que se coloque, então, os avanços na educação, em detrimento, de fato, de uma defesa da educação por si só e das questões e problemas históricos e estruturais que nós temos na educação brasileira. A começar, por exemplo, por um problema muito sério, além de você aqui, eu já conversei com professores de outras regiões do país que vieram aqui justamente em condição de greve e que tem essa grande bandeira a ser defendida, que é justamente o cumprimento de uma lei que é a garantia de receberem o piso constitucional do professor. Isso é um elemento. Fora tudo que vem a partir das questões de reivindicação que trazem sobre a estrutura e condições mínimas dignas dentro das escolas, que também tem em relação aos ataques da extrema-direita em relação à educação, a própria questão das escolas cívico-militares, que em âmbito federal já foi tratada como inconstitucional, mas nos estados isso está sendo implementado, a considerar o Paraná, a considerar o estado de São Paulo, Santa Catarina, enfim, que tem esses modelos cívico-militares, a própria Bahia também. Então, me parece, Tiago, e aí que eu gostaria muito de uma avaliação sua, qual é realmente a prioridade dessa gestão enquanto pensar a educação no Brasil e o que a gente não está vendo realmente, sabe? O que esse Ministério da Educação está olhando para essas questões todas sobre o que, de fato, pelo menos numa avaliação aqui primeira que eu penso, e aí parto realmente para poder te ouvir, sobre o que a gente pensa sobre educação ideal. Quer dizer, o novo ensino médio, então, e tudo que está colocado de crítica, e tudo que a gente sabe, a situação dos professores que perderam aulas, que estão com as suas carreiras completamente desestruturadas em razão das questões do novo ensino médio, e que esse assunto sequer é pauta, pelo menos do ponto de vista da gestão do Ministério da Educação. Então, qual é a prioridade que a gente tem deste governo de fato, sabe? Me coloca muito para pensar a partir do que você está trazendo. O que, de fato, o Ministério da Educação quer em termos de educação, de fato, nesse país? Para além de entregar bons números, uma entrega bonita, uma fala bonita sobre letramento digital, cidadania digital, sabe? Então, queria te ouvir sobre essa questão. Bom, Thalita, eu vou ser bastante direto, tá? Na minha resposta para você. O governo, o Lula 3, né, o Ministério da Educação, sobre a gestão do Camilo Santana,
ele está implementando a pauta das fundações educacionais. Ponto. Ou seja, é a pauta dessas fundações, desses institutos empresariais, né, que não à toa passam a influenciar políticas públicas dentro do Ministério da Educação ainda durante o governo Lula I, né, sob o ministério do Fernando Haddad. Foi ali por exemplo, o Todos pela Educação foi criado e, inclusive, a formação está no site deles, é informação pública, não estou falando nada diferente do que é público. O Haddad é um dos fundadores do Todos pela Educação. Ele está lá na lista dos fundadores. Né? Então, assim, isso demonstra o quanto o governo Lula, e mais ainda agora, nesse governo Lula 3, o quanto, na verdade, a pauta do Ministério da Educação se tornou a pauta das fundações e dos institutos empresariais diversos, né, que têm ligações com o setor rentista, com o setor bancário, enfim, com uma série de empresários, né, que viram que a educação ainda é um bom negócio. Né? A gente está falando de cerca de 70 bilhões de reais anualmente que são investidos no setor educacional por municípios, estados e União. E aí a gente percebe por que esses empresários estão de olho, né, nesse grande mercado, nesse gigantesco mercado que é a educação brasileira. Thalita, nos últimos dias, os olhos da imprensa comercial, né, se fecharam, porque a gente não vê esse tipo de divulgação, sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, né, que é o grande fundo que mantém a educação pública ainda de pé no país e que a gente vem lutando, né, para que fosse estabelecido, né, o valor mínimo, né, o investimento mínimo, que esse investimento seja atrelado para o PIB, que no ensino superior também tem um fundo, uma política pública que se assemelha ao Fundeb, mas o fato é que nos últimos dias o próprio ministro Camilo Santana vem acenando com mudanças na distribuição do Fundeb, por exemplo, permitindo que o Fundeb seja utilizado pelas prefeituras e pelos governos estaduais que deveriam utilizar esse fundo, dentre outros, para investir na infraestrutura de escolas e para investir no pagamento dos professores. Os mesmos municípios, os mesmos estados que não pagam piso nacional docente, o Camilo Santana tem acenado para que esses estados, esses municípios, possam utilizar esses recursos para investir em fins diversos, como o pagamento de empresas terceirizadas, por exemplo. Né? Utilizar esse dinheiro da educação com outras finalidades. Além disso, o Camilo Santana também acenou para algo que nós combatemos desde o governo Fernando Henrique, ou seja, que é utilizar as avaliações educacionais em larga escala, notadamente o SAEB, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que produz o IDEB, que é aquele índice de desenvolvimento da educação, né, para usar essa nota, vai atrelar o valor recebido pelo município, pelo estado, pela escola, estará atrelada à nota do IDEB que a escola tire. Thalita, eu acho que o Camilo Santana não conhece a realidade da educação. Primeiro, que, né, não tem um único especialista, obviamente, né, sério, que defenda esse tipo de política, né, de uma política de atrelar pagamento a nota. Isso pode parecer bastante interessante para a iniciativa privada. Agora, na educação pública, não. Isso por quê? Isso porque a educação pública não é um jogo de soma positiva. Você tem... as escolas são completamente diferentes, os estudantes são completamente diferentes. Thalita, a gente enquanto o Camilo Santana está falando, né, como você bem lembrou aí, do letramento digital, a gente tem um pouco mais de 10% das escolas do Brasil que não tem internet.
Como é que você fala em letramento digital se você tem uma porcentagem significativa das escolas sem internet, se você tem colégio sem banheiro, se você tem escola sem água? É disso que a gente está falando, de professores de redes estaduais, né, como Minas Gerais, que tem 80% dos professores que não são efetivos, que são contratados. Que você tem professor efetivo em Minas Gerais ganhando R$ 900. R$ 900. Ou seja, o professor que se preparou, que fez uma licenciatura, que passou no concurso público, está sendo contratado em Minas Gerais para dar 5, 6 tempos de aula e recebendo R$ 900 bruto. Tá? Então, assim, essa é a situação do país. E aí, fazendo isso, propondo isso, o que o Camilo Santana quer fazer? Ele quer beneficiar as escolas do Ceará, porque lá eles educam os alunos, eles ensinam os alunos a fazerem provas, os alunos são adestrados para fazerem avaliação, enquanto isso, em outras redes, seja, você vai estar prejudicando os alunos das escolas mais pobres, mais carentes, seja, os alunos das escolas rurais, os alunos das escolas, né, quilombolas, indígenas, os alunos da educação de jovens e adultos, né, os alunos das periferias das capitais, das favelas, das áreas mais pobres, né, que não têm as suas famílias educadas, que vivem, né, muitas das vezes na pobreza, muitas das vezes estão ali na escola, né, para poder se alimentar, que a escola é o lugar mais tranquilo, mais calmo para que aquela pessoa possa estar, né? Então, é isso que o ministro da Educação quer fazer com essa proposta, é absurda. E por isso que eu afirmo, tá, o que eu estou dizendo aqui. O que o governo federal vem fazendo, com raríssimas exceções, no campo educacional, é seguir a agenda das fundações educacionais, inclusive com essas medidas, né, como esse programa Mais Professores, como o Pé de Meia, que inclusive parece que é a única coisa que o Ministério fez nesses últimos quase 3 anos, né? E ainda lembrando que o pé de meia, segundo a proposta do ministro da Fazenda, é incluir o pé de meia dentro do Fundeb. O que significa que o valor, eu não tenho certeza se são 12 ou 13 bilhões que é destinado. O projeto do pé de meia, professor Tiago, ele é um projeto bom, eu não acho ruim, não. Tá? Você ter ali um incentivo financeiro para que não haja evasão escolar. É um bom projeto. Não acho ruim, não. Agora, a proposta gente, veja bem, incluir esse projeto para o Fundeb, ou seja, retirar 12 ou 13 bilhões, eu não tenho certeza aqui da precisão do valor, do Fundeb, para poder bancar o Pé de Meia, que é um programa social, um bom programa, como eu disse, mas ele não tem a ver com o Fundeb, professor Tiago. Quer dizer, quer incluir, o que significa que vão ser retirados, 13 bi, obrigada, o Escala 4x3 está falando aqui. Está querendo fazer isso, vai retirar esses 13 bilhões do Fundeb. O que isso significa para um recurso que a gente já sabe que tem um grande problema? Volta e meia querem meter a mão no Fundeb, professor Tiago. É uma coisa inacreditável. O governo Bolsonaro já tentou, teve resistência, a gente sabe, né? Mas no governo Bolsonaro a gente não espera absolutamente nada. Só autoritarismo, retrocesso, porque é extrema-direita. Agora, essa manobra de enfiar o pé de meia no Fundeb é retirar 3 bilhões do recurso do Fundeb. O que isso significa exatamente, sabe? É muito importante a gente pensar nessa dinâmica. Não, porque o Fundeb que vai cuidar do pé de meia. Pô, o pé de meia é um programa social. O que está fazendo? Tudo bem, é importante da educação e etc., mas é retirar 3 bilhões do Fundeb. Ao fim e ao cabo é disso que a gente está falando, sabe, professor? Então, eu não sei, sinceramente, assim. E não é em relação à qualidade da educação, Silvio. Estou aqui respondendo à nossa audiência. Não é em relação à qualidade da educação em si. Mas eu acho um projeto bom, não acho ruim, não. Porque é manter, dadas as nossas condições econômicas que a gente tem, é ter realmente ali uma juventude, adolescentes que estão ali no ensino médio,
recebendo um incentivo para poderem se manter na escola. Eu não acho ruim, mas a gente está falando aí de uma manobra, né, a partir dessas medidas do Ministério da Economia, para enfiar o pé de meia no Fundeb, sinceramente, sabe? Ô, Thalita, concordo plenamente com você. O Pé de Meia é um bom programa social, não educacional, como você falou, né? O Pé de Meia é um bom programa social, sim. Resolve, sim, o problema crônico que a gente tem na educação brasileira, que é o abandono educacional, ou seja, muitos jovens saem das escolas, né, deixam de frequentar as escolas, ou ao menos frequentar, comparecer com frequência, porque infelizmente precisam trabalhar, porque infelizmente precisam auxiliar suas famílias a sobreviver. Nesse ponto, o Pé de Meia, sem sombra de dúvidas, é um bom programa. Né? A gente não disse nada diferente disso. Agora, nesse contexto que está se falando, né, incluir o Pé de Meia no Fundeb, vejam bem, é o mesmo contexto em que o Congresso Nacional e o Ministério da Fazenda estão negociando desvincular saúde e educação dos aumentos constitucionais. Então, ou seja, a educação já vai perder, ou seja, se jogar o Fundeb para esse valor, já vai perder. E veja bem, é um setor, pessoal, que a gente já está falando, já é um setor deficitário, porque tem vários estudos que mostram isso, estudos que apontam que a educação hoje ela já precisaria de um aporte de 61 bilhões para poder resolver os problemas estruturais, ou seja, para resolver essas questões que eu trouxe aqui para você. Climatização de salas de aula, construção de laboratórios, construção de salas, levar água, luz, internet, banheiros para as escolas, para que a gente pudesse fazer isso, já precisaria de 61 bi. E aí a gente está falando de um contexto onde o que se quer fazer é reduzir ainda mais o financiamento da educação pública. Por outro lado, Thalita, ninguém fala, e isso é importante, né? Ou seja, da questão, por exemplo, algo que eu sou crítico no campo da educação, que é a questão do Reúne. Do Reúne, não, desculpe, do ProUni. Por que eu sou crítico do ProUni? Porque o ProUni, o que o ProUni faz? O ProUni faz nada mais, nada menos que colocar dinheiro no bolso de empresário dono de universidade privada, quando esse dinheiro deveria estar sendo investido nas universidades públicas, na educação pública, expandindo vagas dentro da educação pública e não enriquecendo ainda mais o setor privado da educação, que, por sinal, oferece, alguém comentou de qualidade da educação, mas o setor privado oferece uma péssima qualidade da educação superior, e não sou eu que estou falando, tem diversos dados que demonstram isso. Né? Então, assim, o governo, né, tira da educação pública para botar esse dinheiro, para manter esse dinheiro no setor privado, né? Porque o que a gente está falando é isso. Esse dinheiro não vai sumir, esse dinheiro não vai desaparecer, ele vai apenas ser tirado de um lugar, de uma destinação e ser colocado em outra destinação, de maneira a que esses grandes rentistas tenham cada vez maiores lucros. É isso aí. E aí, por último, professor, eu queria muito te ouvir, partindo de, enfim, acho que uma questão também fundamental quando a gente está pensando em educação, que é a vida do professor e da professora, né? Esse profissional que está na linha de frente e que enfrenta todas as questões, todas as problemáticas que a gente sabe em relação à educação, e uma delas, inclusive, a partir desse modelo quase que de caráter empresarial, né? Trata a escola como uma empresa que precisa o tempo todo apresentar resultado nesse sentido, né? De medir e não trazer um caráter humanístico da escola. A gente teve recentemente um fato de uma professora que infartou durante uma reunião em que ela estava sendo cobrada de resultados, foi numa escola cívico-militar do Paraná, e teve um outro caso de uma outra professora também, agora mais recente, que também infartou dentro da sala de aula.
né? E aí as duas, inclusive, são do Paraná, né? Uma de uma escola cívico-militar em Curitiba e uma outra também de Curitiba, mas é de um colégio estadual que faleceu agora no começo do mês. E aí, a partir desses dois fatos, né, dessas duas professoras que morreram dentro da escola, eu queria te ouvir, professor, como é que você avalia hoje esse profissional da educação, essa professora, esse professor, como é que ele lida com todas essas questões colocadas, né? Projeto de carreira, muitas vezes não tem, né? Assim, em âmbito geral mesmo. Essas pressões e essas cobranças que são feitas quase que caráter empresarial, né? De ter que apresentar número, resultado, etc., em detrimento de qualquer plano real pedagógico, vindo por parte da gestão dessas escolas, né? Gestão, eu digo, até de secretarias, de município e de estado. Quer dizer, como é que está a saúde mental, a saúde física e saúde mental desse profissional? Dessas professoras e desses professores nesse país. Eu acho que é algo que a gente precisa olhar e se debruçar sobre, porque não me parece um fato isolado. A gente não sabe do histórico dessas professoras, histórico de saúde, etc., né? Mas acho que é importante a gente, a partir desses dois fatos, pensar como é que estão esses profissionais, essa professora e esse professor dentro da sala de aula e no seu cotidiano enquanto profissional dessa escola, né? A partir, inclusive, desse caráter liberal, privatista, de escola cívico-militar, que é um projeto autoritário, de ter polícia querendo se enfiar no meio de projeto pedagógico dentro de escola. Como é que está a cabeça dessa professora e desse professor, Tiago? Eu realmente queria saber nesse sentido, sabe? Uhum. Thalita, eu acho que a melhor demonstração de como é que hoje, né, a gente está no campo educacional, né, e eu falo de um lugar muito privilegiado, tá, Thalita? Eu queria deixar isso bastante claro, que eu falo de um lugar privilegiado, porque eu sou professor da rede federal de ensino, né, que tenho um salário diferenciado, né, sou professor titular, ou seja, estou no topo da carreira, então tem um salário mais diferenciado ainda, tenho doutorado, tenho plano de cargos e salários, né? Posso ter um plano de saúde, enfim, então, enfim, assim, eu tenho essa plena consciência de que eu sou a exceção à regra no campo educacional, tá? Bom, dito isso, a gente tem dados, tá, Thalita, algumas redes de ensino, elas têm cerca de 30% de professores afastados por doenças das mais diversas ordens, tá? Não tem esses dados sobre exclusivamente doenças mentais, mas a gente tem redes aí com diversas, acima de 20%, chegando a quase 30% de afastamento de docentes e de pessoal, de profissionais da educação de uma maneira geral. Né? E eu reputo isso, ou seja, ao conjunto da obra, né? Ou seja, a diversos fatores que vão ajudar a entender isso. A gente tem alguns professores, algumas professoras, né, que estão nos ouvindo, que estão participando aqui com a gente, que não vão me deixar mentir, tá, Thalita? A gente tem hoje diversos profissionais da educação, e isso não é a exceção à regra, tá? Isso virou a regra. Professores que trabalham 40, 50, 60 tempos de aula semanais. Isso quer dizer que as pessoas trabalham os 3 turnos, muitas das vezes incluindo sábado, para ganhar menos do que seria o necessário para sustentar uma família. Thalita, na rede estadual de educação do Rio de Janeiro, um professor em início de carreira, ele recebe R$ 1.300. R$ 1.300 por mês. Isso não é suficiente. Menos de um salário mínimo, professor Tiago. É um absurdo Exato. isso. Exatamente. É menos de um salário mínimo para um profissional que tem ensino superior, para um profissional, né, que tem a importância que um docente tem, para um profissional que passou por um concurso público.
Então, assim, eu pergunto, como é que uma pessoa consegue sobreviver ganhando somente esse salário? Então, ela é forçada, né, esse profissional, essa pessoa, ela é forçada a trabalhar em diversas escolas, né, fazer, enfim, dobra, GLP, muitas das vezes fazer outras atividades, exercer outras atividades profissionais para conseguir sobreviver. Junto com isso, Thalita, as pessoas elas têm que se deslocar, porque eu estou falando de, às vezes, 40, 50 tempos em sala de aula. Ela tem que se deslocar entre 4, 5 escolas, ou seja, esse deslocamento não é pago, então você ainda tem que tirar do seu salário para se deslocar, ainda tem a questão da alimentação, né? Alguns municípios, alguns estados ainda pagam algum valorzinho aí de auxílio alimentação, nem todos pagam, como você colocou aí para a gente, um valor que, por exemplo, no Rio de Janeiro é insuficiente para que o professor, para que a professora possa se alimentar. O que dirá, Thalita, cuidar da sua própria saúde? Né? Esse professor e essa professora não consegue ir ao médico. Esse professor, essa professora, né, ainda que tenha um plano de saúde, não consegue fazer um agendamento de uma consulta médica. Não tem nem tempo para isso. Né? E ainda somado a esse tipo de pressão, e que o ministro da Educação parece não se compadecer, porque me corrijam se eu estiver errado, eu não vi uma nota do Ministério da Educação falando sobre o falecimento. Na verdade, foram 3 professores, né, que faleceram dentro de escolas em período de uma semana. Né? Foram as 2 professoras que faleceram no Paraná, inclusive uma delas faleceu dentro da coordenação, né, porque ela havia sido chamada, porque ela não estava dando conta do uso, né, da cobrança que é feita via plataformas educacionais, as plataformas que o Camilo Santana quer implementar na educação, botar para corrigir o Enem. Então, essas plataformas, o uso dessas plataformas matou a professora no Paraná. Né? E eu não vi uma única nota do ministro da Educação falando sobre esses falecimentos, falando sobre essas mortes. Então, assim, isso está levando, Thalita, o que alguns pesquisadores, alguns estudiosos, algumas pessoas estão apontando como um apagão da educação. Ou seja, que vai chegar um momento, coisa de 10 anos, onde nós não vamos ter tantos professores. Hoje em dia já não tem tantos, né? Mas Thalita, uma coisa que eu queria destacar é que, na verdade, assim, não é o fato de a gente não ter professores, é que muitos docentes, muitos professores e muitas professoras, diante, né, desse quadro que a gente está falando, ou seja, baixos salários, falta de um plano de cargos e salários, falta de valorização profissional, falta de perspectiva, a precarização do trabalho docente, uma precarização extrema, e a ausência de concursos públicos. Qual foi o último concurso que a gente teve aí nos estados, nos municípios das pessoas? Como eu falei, Minas Gerais, 80% do quadro docente é composto por professores contratados, só 20% são efetivos, só 20% são concursados. Então, os estados e os municípios não fazem concurso, alegam, né, que não tem professores. De fato, a gente tem um abandono grande, porque, enfim, viver numa situação como essa, né, trabalhando 50 a 60 horas, tendo que tirar dinheiro do bolso para pagar o transporte público, para poder se alimentar, muitos bons professores pensam 2, 3 vezes se de fato querem continuar. Né? E, enquanto isso, a gente tem essas empresas oferecendo, né, os mais mirabolantes serviços educacionais para poder dar conta dessa carência que é produzida pelos próprios governos e que o Ministério da Educação
finge que não está vendo nada, que não está acontecendo nada. Olha, professor Tiago, é triste, mas a gente tem que falar sobre isso, sabe? Eu acho que é importante. Lamentavelmente, a gente tem que falar sobre isso, apontar, colocar o dedo nessa ferida, porque não dá, né? Um governo que se pretende aí se colocar como interessado de fato pela educação, né? Já teve, inclusive, a educação como seu grande slogan, né? Pátria educadora. Então, acho que tem que pensar, a gente tem que olhar para isso. Então, assim, muito obrigada mesmo por vir aqui. Vamos continuar conversando, vamos tratar de educação sempre. Eu sempre acho que é o grande termômetro para a gente entender o estado de coisas numa sociedade, num país, é ver como é que a gente está tratando o professor e a professora, sabe? Eu acho que é o grande termômetro mesmo, né? Se a gente não tem uma realidade em que, de fato, olhe com seriedade para esta classe de trabalhadores, a gente realmente está muito mal mesmo, sabe? Então a gente tem que continuar falando sobre isso, esse é o nosso papel aqui. Então te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, por vir aqui, e vamos seguir conversando outras vezes para que você venha aqui e a gente siga falando também, porque eu sei que você está participando, inclusive, né, dessa discussão sobre esse plano para os próximos anos aí em relação à educação. Então, o que você tiver de atualização, de coisas que a gente pode tratar aqui no programa, você me avisa e a gente vai conversando. Mais uma vez, te agradeço. Eu que agradeço, Thalita, mais uma vez esse espaço, estou à disposição de vocês, e você trouxe um tema fundamental para a educação do Brasil nos próximos anos, né, nos próximos 10 anos, que é o Plano Nacional de Educação, e a gente tem uma série de medidas, né, que poderiam mitigar, que poderiam melhorar essa situação, né, que a gente descreveu hoje, né, e que, enfim, a gente tem encontrado uma série de resistências, né, mas a gente é teimoso, né, a gente insiste, a gente briga, e a gente pode, né, vamos conversar para voltar, de repente, discutir aqui boas medidas, né, para que também não fique só a coisa ruim da profissão, né? A gente veja também que temos luz no fim do túnel, né? Com certeza. Obrigada, professor, mais uma Obrigado. vez. Então, até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.